Então, pessoal, nisso, quando os africanos fizeram os quilombos, muitas vezes eles levavam também alguns índios que também tinham sido escravizados. E às vezes eles faziam o quilombo perto da terra de outros índios, de outras aldeias, outras tribos indígenas. E eles entravam em contato com essas tribos indígenas, faziam amizades e tudo mais. Então eles acabaram ficando amigos e acabaram trocando muitas coisas, assim, muitas lendas, muitas histórias e se ajudando também. E tem uma lenda de um menino africano que ele acabou indo parar numa tribo indígena. E essa é a história do Maculelê. E essa história era assim: dizem que há muito tempo atrás tinha um menininho pretinho, bem bonitinho assim, parecido com Pantera Negra, de tão pretinho e bonitão assim que ele era. Só que ele ainda era um bebezinho assim, e ele tinha um monte de feridinhas na pele. E por algum motivo ele ficou sozinho na floresta, abandonado, chorando. E aí os índios viram aquele bebezinho lá chorando e pegaram ele para cuidar. Levaram ele lá para a cidade deles. Sabe como é que chamava a cidade dos índios naquela época? Eram as aldeias, ou então tribos, né? E aí, nesse lugar, ficavam várias casinhas. Sabe como era o nome que davam para a casa dos índios? É a oca. E cada família, ou às vezes mais de uma família, tinha a sua oca. E tinha uma oca que era só do pajé. Que o pajé, você sabe quem é o pajé? O pajé é como se ele fosse um médico misturado com um líder de religião. É como se fosse um padre ou então um pastor misturado com um médico. Então ele cuidava dos índios, cuidando da saúde deles e falava da religião dos índios também. E aí, esses caçadores indígenas que encontraram o Maculelê levaram ele para o pajé cuidar, para ele poder cuidar das feridinhas do Maculelê. E aí o pajé deixou ele dentro da oca dele durante anos e anos, cuidando das feridas do Maculelê. Aí o Maculelê, ele tinha muita vergonha dessas feridas que ele tinha na pele, então ele não gostava de sair da oca do pajé. Então ele sempre ficava o dia todo lá dentro. E nessa tribo que acolheu o Maculelê, eles tinham umas divisões de tarefas. Cada tribo dividia as tarefas de um jeito. Nessa tribo do Maculelê, eles dividiam assim: as mulheres cuidavam dos bebês e da plantação, e os homens cuidavam da caça e da guerra. Então só quem podia ir para a guerra na tribo do Maculelê eram os homens. Então um dia, quando todos os homens da tribo do Maculelê foram caçar, aconteceu que uma tribo inimiga veio atacar a tribo do Maculelê. Eles vieram fazer guerra, só que todos os outros homens estavam fora, não tinha nenhum homem na aldeia. E as mulheres ficaram desesperadas, porque elas não sabiam o que elas iam fazer. Elas não podiam ir para a guerra, porque elas não aprenderam a ir para a guerra. Elas aprenderam a plantar, a cozinhar, a pescar, a cuidar das crianças, não ir para a guerra. Só que aí, sabe o que aconteceu? Lá do fundo da aldeia, pulou da oca do pajé o Maculelê, porque ele já estava na tribo há muitos anos, então ele já tinha aprendido a ir para a guerra, só que ele não gostava de sair, e ele não tinha ido pescar porque ele tinha vergonha das feridas dele, então ele não queria sair da oca, mas ele já estava grande, forte, que nem o Pantera Negra. E aí ele pegou 2 pedaços de pau, 2 bastão e sozinho brigou com toda a tribo inimiga. Bateu assim, bateu em todo mundo. E aí ele bateu tanto que eles foram embora, morrendo de medo do Maculelê. Fugiram. E aí, quando os homens da tribo do Maculelê voltaram da caça, as mulheres contaram para ele tudo que o Maculelê fez. E eles ficaram
muito felizes e muito gratos ao Maculelê, né? Porque ele salvou todo mundo na aldeia. Ele salvou todas as mulheres. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma festa para o Maculelê. E nessa festa, eles fizeram uma dança que contava a história dessa guerra, onde o Maculelê sozinho vencia todo mundo. E sabe o que aconteceu quando o Maculelê venceu todo mundo? Aconteceu uma mágica. Todas as feridinhas do corpo do Maculelê sumiram, foram embora. Então o Maculelê ficou muito feliz e participou da festa com todos os amigos dele. Então eles foram para a festa e se divertiram muito e dançaram muito a história do Maculelê. E aí essa dança ficou conhecido como a dança do Maculelê. E agora a gente vai fazer uma brincadeira que ela é inspirada nessa dança do Maculelê, tá bom? Então a professora Nani, ela vai tocar pra gente a música do Maculelê e a gente vai fazer a brincadeira, tá bom? Vai ser assim a brincadeira. Primeiro, ela vai tocar a música do Maculelê e toda vez que ela fizer o dum-dum, a gente tem que bater palma, tá? Vem pra cá, Gustavo, vamos fazer. Ó, então a gente vai, ela vai tocar. Toda vez que ela fizer o dum-dum, a gente vai dar um pulo. Mas tem que ser bem na hora do dum-dum, não pode ser nem antes nem depois, hein? Então vai lá! Boa! Agora a gente vai fazer como se a gente estivesse na floresta, andando de um lado e do outro, com medo e com cuidado dos animais e de tudo, das plantas. E aí toda vez que a professora Nani fizer o dum-dum, a gente vai parar na posição do guerreiro, tá bom? Como se a gente fosse caçador. Então vamos lá, é como se a gente fosse os caçadores da tribo do Maculelê. Vai! Agora, cabeças de pudim, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar uma dupla e toda vez que a professora fizer o dum-dum, a gente vai bater palma com palma com essa dupla, tá? Se não tiver nenhuma dupla para fazer, coloca uma almofada aí perto do sofá em algum lugar. Então toda vez que ela fizer o dum-dum, a gente tem que bater na almofada. E aí faz o que quiser no meio do caminho e bate na almofada, tá bom? Então, turminha, nesses contatos que tinham entre os índios e os quilombolas, eles aprenderam muito uns com os outros, assim. E aí, também, os africanos, quando eles chegaram, eles viram muito dessa coisa, né, de, uau, tudo uns animais diferentes. E aí eles achavam que os animais eram monstros e faziam lendas para esses animais. E eles também aprenderam muito das lendas dos índios. E aí, essas lendas foram passando de geração até chegar nos dias de hoje. Então, todas essas lendas, esses monstros, assim, a gente conta essas histórias até os dias de hoje. Então, vamos lá, vamos fazer a música dos monstros e das lendas do folclore brasileiro. Vai! Mula sem cabeça, cabeça, sobrou. Mula sem cabeça, cabeça, Saci Pererê, não tem parar. Mula sem cabeça.
dança, sabem pegar. Saci Perereza, pulando sem parar, mula sem cabeça, chama o Saci. Vem aqui comigo, ver o que acontece ali. É uma criança com seu berimbau, jogando capoeira e dando um salto mortal. Nossa, que altão! Faz de novo, deixa eu ver. Eita, que alto! Dá mão de novo, ginga. É uma criança com seu berimbau, jogando capoeira e dando um salto mortal. Boa! Chama a Cookie, também o Boitatá. Pega a barriga do amigo. Chama a Cookie, também o Boitatá. Só não chama o Pica-Pau pra não furar meu berimbau. Chama a Cookie, também o Boitatá. Chama a Cookie, também o Boitatá. Só não chama o Pica-Pau pra não pegar meu berimbau. Boa! Então, turminha, dessa mistura que tem do português que veio para o Brasil, com o africano que veio da África e o índio que já estava aqui no Brasil quando todos esses outros chegaram, foi que surgiu a capoeira. A capoeira é uma mistura de dança, de brincadeira e de luta. Então se juntou tudo isso e aí os índios com os negros, eles foram trocando muitas dessas brincadeiras e dessas danças entre eles e também alguns golpes de luta. E dentro disso, eles foram desenvolvendo a capoeira, ela foi surgindo. E aí ela foi colocando também os instrumentos, os tambores que vieram da África, o berimbau que veio também da África, o pandeiro que veio lá da Ásia, que é outro continente que a gente nem falou dele ainda, mas que aí ele foi para lá na Europa, e aí ele veio para o Brasil também, através dos portugueses. Então toda essa mistura durante anos e anos foi dando na capoeira. A capoeira ela pega a música e a língua do português, ela pega os instrumentos e a música do africano e também do indígena, ela pega esses rituais de roda do indígena, junta tudo e vira o que a gente aprendeu hoje, que a gente faz hoje. E eu vou agora colocar um pouquinho de uns jogos para vocês verem um pouquinho da capoeira, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham gostado das aulas e a gente se vê logo mais pra gente brincar juntinho, tá bom? Tchau!